como a um doutor, porque senão os milagres que tu fazes não teriam sentido se Deus não estivesse contigo. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que é necessário nascer de novo para lograr alcançar o reino dos céus. Essa passagem, ela é bastante conhecida de todos nós e tão importante para o espiritismo que o insigne professor Hippolyte Leon Denis Arrivaio, o nosso Allan Kardec, resolveu pensá-la desse diálogo entre Jesus e Nicodemos, constante do Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, para ensiná-la, para colocá-la como título do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Obra que, neste ano, celebramos os 160 anos de sua publicação. E entre todas as obras que integram o chamado Pentateuco Espírita, que se inicia a partir do estupendo esforço de síntese de Messias Rivaio, o nosso Allan Kardec, com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos em Paris, no dia 18 de abril de 1857, vindo na sequência a publicação de O Livro dos Médios, em 1861, o referido Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, e, na sequência, as obras O Céu e o Inferno, lançado em 1865, e a derradeira, lançada um ano antes da desencarnação de Allan Kardec, fato este ocorrido em 31 de março de 1869, lançada em 1868, a Gênese, originalmente publicada com o subtítulo As Predições e os Milagres segundo o Espiritismo. É evidentemente que, embora essas sejam as 5 obras, Kardec publicou ininterruptamente, de 1858 até o seu retorno triunfal ao mundo espiritual, a Revista Espírita, em Paris, projetando também o resultado das suas buscas, das suas pesquisas, das suas investigações realizadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E outros opúsculos, outras obras, publicadas ainda no final dos anos 1850, como o que é o Espiritismo, lançado em 1859, que era exatamente durante aquele interregno, esse intervalo de tempo, entre a publicação de O Livro dos Espíritos na sua primeira edição e a definitiva edição da obra magna, que viria a lume em 1860, com o total de perguntas e respostas que hoje nós dispomos praticamente o dobro da primeira edição. Mas é interessante, antes de entrarmos propriamente no tema móvel de nossas reflexões, nesta noite de fraternidade, é o fato de que é muito interessante observarmos a forma como Allan Kardec, ao longo do tempo, planejou toda a obra da codificação. Quase nunca nós atentamos a respeito disso. E é algo interessante para que nós reflitamos, porque todos nós, ao longo do tempo, sejam 2, 5, 10 anos, 15, de vivências em uma determinada área, nós, de certa maneira, passamos a pensar diferente, mudamos um pouco até as nossas concepções, os nossos pontos de vista. E muitos se esquecem de fazer essa análise. Lembrando, por exemplo, se perguntássemos a Anne, se perguntássemos ao Antônio, como é que era a forma deles encararem o Espiritismo quando se iniciaram, há 5, há 4, há 10 anos que seja, e hoje, com certeza, a percepção que nós temos hoje do Espiritismo, ela é um pouco diferente. Aliás, certamente, se tivermos feito os estudos devidos, uma forma mais apurada, uma forma mais refinada, no entendimento diferenciado daquele primordial que tivemos quando demos os primeiros passos, a fim de conhecermos a doutrina sistematizada por Allan Kardec. Com isso, queremos dizer que o próprio Allan Kardec, basta observar a sua biografia a partir de 1855, quando ele trava contato com os fenômenos das mesas girantes, voantes, dançantes ou também falantes, assim conhecidas, que se tornou uma febre
para não dizer uma epidemia, ou quase uma pandemia, porque aconteceu no mundo inteiro, com reflexos na América do Norte, na América Central, no Brasil, inclusive aqui no Ceará, há registro de práticas desse fenômeno. Allan Kardec tinha uma forma de pensar, até porque não entendia muito bem a complexidade daqueles fenômenos, até o momento em que os imortais, os espíritos reveladores, que se apresentavam naquele contexto grave da história da humanidade, de muitas dúvidas, de muitas incertezas em relação à própria transcendência da vida e à imortalidade do ser, para nos trazerem novas luzes em relação à questão transcendente do ser, a nossa imortalidade. E vai ser, portanto, exatamente nesse contexto que Allan Kardec vai ter dos próprios espíritos a informação de que aqueles fenômenos insólitos, vistos até então sobrenaturais, eles eram perfeitamente naturais quando devidamente compreendidos à luz da razão que o Espiritismo propunha para análise de todo e qualquer fenômeno, como, aliás, uma decorrência da maneira do homem contemporâneo pensar, já que o mundo do 800, ou seja, o mundo do século retrasado, ou seja, o mundo do século XIX, ou seja, o mundo ao tempo do advento do Espiritismo, ele vinha na esteira de grandes e importantes mudanças pelas quais a humanidade terrestre passava, desde o século precedente, desde o século XVIII, século do movimento iluminista, da ilustração, que valorizavam mais os raciocínios, o entendimento da vida através de uma outra perspectiva, numa contraposição às questões de natureza material, ao poder político temporal, ao absolutismo monárquico dos reis, ou aquela ideia pregada por uma teologia que ainda com resquícios hábitos medievais asseverava que a Terra era o centro do universo e o Sol e as estrelas e tudo, enfim, ainda girava em torno do nosso planeta. Com as mudanças que vão acontecer, com essa liberdade a mais do homem contemporâneo pensar, obviamente que advieram também as consequências de tudo isso. A humanidade entrou numa espécie de crise de adolescência em termos de pensamento e começou a questionar tudo, até a própria existência de Deus, até a própria imortalidade da alma. E, curiosamente, as mesmas dúvidas que angustiaram os velhos gregos nas antigas necrópolis, ou cemitérios do passado, voltavam ainda à baila. E o homem contemporâneo, que parecia ter, segundo a expressão de Thomas Hardy, perdido o endereço de Deus, voltava a se questionar: meu Deus, será que tu existes? Será que existe vida após a morte do corpo físico? De onde viemos? Para onde vamos? E porque muitas dessas respostas não eram devidamente esclarecidas, muitos pensadores passaram a se bandear, a optar por trilhas, por caminhos ímpios, comprometedores, adotando uma postura francamente hostil, de agressividade, de negação, de agnosticismo, de ceticismo ou de ateísmo em relação à vida e os valores espirituais e à existência do próprio Deus, porque o homem não conseguia logicamente compreender o problema do ser, do seu destino e das suas dores. Foi, portanto, nesse contexto que surge o Espiritismo. E Allan Kardec vai, aos poucos, também aprimorando as suas percepções. Poucos espíritas, inclusive, ainda hoje, e entendemos que há dissensões no nosso meio, no tocante às interpretações referentes à própria obra da codificação, mas como o doutor Bezerra de Menezes assim entendia, com a sabedoria que lhe era peculiar, isso faz parte do nosso processo de maturação, porque todas as expressões de fé, todas as filosofias espiritualistas, todas as religiões, quando devidamente bem entendidas, e o que é mais importante, quando devidamente postas em prática, elas se convertem em caminhos que levam ao mesmo fim, que é Deus, que é o amor. Mas, às vezes, nós, seres humanos, em razão da nossa empáfia, da nossa soberba intelectual,
porquanto muitas vezes nós nos empanturramos de filosofias, mas ficamos nulos na nossa capacidade de sentir, de perceber o outro, nós provocamos naturalmente dissensões. Portanto, Allan Kardec foi percebendo tudo isso. Lança a obra que se esgota em 1857, vem a segunda edição em 1860. Ele prepara o que é o Espiritismo, que sai antes da segunda edição, a obra de 1859. E em 1861 ele lança a obra eminentemente científica da doutrina espírita, a mais científica de todas, que é o Livro dos Médiuns, com o intuito de entender exatamente como se processa essa relação entre as duas dimensões da vida, a dimensão espiritual e a dimensão tangível, palpável, na qual nos encontramos momentaneamente, na dimensão em que nos encontramos, portanto, na dimensão física ou material. Mas o que Allan Kardec percebe, aí que queremos chegar para voltarmos ao curso propriamente da nossa reflexão e do tema central, é o fato de que Allan Kardec começa a perceber, a partir de 1861, e já no ano seguinte, em 1862, quando faz algumas viagens pela Europa, a fim de averiguar, de constatar como estava se organizando o movimento espírita emergente, o movimento espírita que surgia, e ele percebe algumas exceções, alguns problemas decorrentes, obviamente, isso é perfeitamente compreensível, da nossa maneira de pensar, de queremos fazer dessa ou daquela maneira o movimento espírita. Isso acontece, repetimos, em todas as gêneros de todas as filosofias espiritualistas ou religiões que surgem no planeta. E aí Allan Kardec percebeu exatamente isso. Embora o Espiritismo seja, e é fato, corretamente definido como sendo uma doutrina científica, filosófica e também religiosa, esse aspecto moral do Espiritismo, ele entendeu naquele momento como sendo fundamentalmente necessário uma ênfase maior. E por isso que nós observamos de 1861, quase nunca nós paramos para tentar a respeito disso, de 1861, com o lançamento do Livro dos Médiuns, esses problemas que ele detecta no movimento, a partir das viagens que ele faz, até o ano de 1863, ele começa a planejar o lançamento de uma nova obra que viesse trazer um pouco mais de percepção por parte dos espíritos encarnados na Terra acerca daquilo que era realmente necessário. Embora os conhecimentos trazidos para todos nós, como o tema da nossa proposta de hoje, que nos enriquece quando passamos a entender logicamente a lei da reencarnação e, por consequência, a explicação devida a respeito do que nós encontramos no mundo, do que acontece conosco, respondendo à questão, título de uma obra mais tarde publicada por Leon Denis, o filósofo poeta do Espiritismo, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Allan Kardec, portanto, sente a necessidade de, embora esse conhecimento que nos embevece, esse conhecimento que sacia a nossa sede de curiosidade em relação aos fenômenos espirituais, jungido aí da filosofia, que também nos dá as explicações plausíveis a respeito dos grandes enigmas da vida, ele percebeu a necessidade urgente, imperiosa, de nós nos tornarmos verdadeiramente mais irmãos. E por isso, uma mensagem que foi lançada nessa obra eminentemente científica, que é o Livro dos Médiuns, originalmente assinada por Jesus, a célebre mensagem do Espírito de Verdade, ou da Verdade, ou Espírito Verdade, como alguns assim preferem, lançada em 1861 em O Livro dos Médiuns, que culmina com uma exortação que esse mesmo ser nos faz para que espíritas que fôssemos, nós aprendêssemos a nos amar e a nos instruir. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Essa mensagem, própria Allan Kardec, por seu realce, por sua importância, ele a insere uma vez mais no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E é, portanto, interessante observar que o Kardec de 1855 era um, o Kardec de 1857 era outro em termos de pensamento. O Kardec de 1859, idem, de 1861. O Kardec de 1863, que preparava essa obra, que seria lançada em 1864, já será outro.
Por isso é que nas obras seguintes, quase nunca nós paramos para perceber, ele volta à baila com as questões relativas à moral, porque o livro de 1865, O Céu e o Inferno, é uma obra que vai mostrar, como um alerta contundente a todos nós, espíritas, que o importante não é propriamente o conhecimento que nós amealhamos, mas é o bem que nós fazemos, as lágrimas que nós enxugamos. É o aproveitamento devido que nós deveremos fazer quando de nossa romagem, de nossa passagem na dimensão física, antes do retorno inexorável e inevitável a todos nós ao mundo espiritual, de onde viemos e para onde, inevitavelmente, por mais que não gostemos de pensar a respeito, haveremos, sim, um dia de retornar. Portanto, nós vamos observar o céu e o inferno nessa mesma linha, mostrando que não basta você ser crente ou ser descrente, o que importa é o que você vivencia. Por isso, as criaturas se apresentam no mundo espiritual em estado de desventura, de perturbação, vivendo o seu inferno íntimo, porque o reino dos céus está dentro de vós, por extensão, o reino infernal também, e o reino dos céus, que são aqueles que estão quites com a sua consciência, retornam em paz ao mundo espiritual. E a derradeira obra, a Gênesis, a predição dos milagres, segundo o Espiritismo, vai também nessa mesma linha. Então, observemos que Allan Kardec faz um direcionamento a essas questões. E a obra é em pauta, por isso fazemos, com permissão de vocês, a guisa de introdução, essa homenagem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que foi por causa dela, em grande parte, e aí o patrono da casa não tem como destacar, porque ele tinha uma predileção, embora entendesse como poucos o aspecto trino do Espiritismo, mas pela necessidade para si e para os seus coeus, os seus contemporâneos no movimento espírita brasileiro, à época, e já também no movimento espírita francês, porque ele travou contato com Pierre Gaëtan Limarie, que foi o responsável por lhe permitir, dando-lhe autorização devidamente documentada para a tradução em língua portuguesa das obras fundamentais de Allan Kardec, inclusive sendo assim também o responsável, já no século XIX, porque as traduções eram feitas em português no Brasil, essas mesmas obras eram enviadas a Portugal, e por isso também Portugal hoje, ao lado do Brasil, ainda em termos numéricos, são os países com maior número de espíritas do mundo. Nós vamos, portanto, observando que Allan Kardec tem essa preocupação para lançar essa obra, que dizemos sempre, é a obra mais lida aqui no Brasil, das obras fundamentais do Espiritismo. Alguém poderia dizer, mas não deveria ser o Livro dos Espíritos? Sim, deveria ser o Livro dos Espíritos, mas nós fazemos uma ressalva. E aí concordamos que o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra mais lida, e deve ser, porque, na verdade, o Livro dos Espíritos, a obra fundamental, ela não é uma obra para ser lida de uma sentada, de uma vez. Não, não. Ela é uma obra para ser degustada, é uma obra para ser estudada sistematicamente. Estudar é diferente de ler. Você deve estudá-la permanentemente. Faz estudos em grupos, na casa espírita, estuda individualmente, degustando, portanto, as respostas dos imortais às lúcidas perguntas de Allan Kardec. Então, nós passamos a ver que o Livro dos Espíritos ele é diferente nesse aspecto. O Evangelho segundo o Espiritismo, não. Embora nós possamos fazer e devemos um estudo das Escrituras à luz do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo nos enseja essa possibilidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, embora, repitamos, possa ser estudado sistematicamente, mas é uma obra para ser sentida. É aquela obra que nos desobriga muitas vezes em momentos de aturdimento, de inquietação íntima, de perturbação pelo qual todos nós passamos no nosso dia a dia, em razão da vida agitada que levamos. É aquela obra medicamentosa, é aquela obra que se constitui no lenitivo, num bálsamo reconfortante às dores das nossas almas, loarizando o nosso mundo íntimo, dando-nos a tranquilidade necessária, como nós podemos sentir antes do nosso encontro
as mensagens que eram veiculadas do Quirino Emmanuel pela via mediúnica de Chico Xavier, que vocês tiveram a oportunidade de beber, de sentir a emoção com o fundo musical, e moldando a mensagem emanuelina, nós percebemos o bem-estar que isso nos provoca, que nos desobriga momentaneamente de raciocinarmos. Não que não seja importante, claro, a doutrina é por si só lógica, mas há momentos que nós precisamos mais sentir do que pensar. Nós pensamos muito, como diria, aliás, Charles Chaplin, no célebre discurso de um ditador, e sentimos tão pouco. Então, o Evangelho vem nesse sentido. E a ideia da reencarnação, aí sim, voltando ao tema em foco, ela vem exatamente em meio a todas essas transformações. E voltando ao título do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec já abordava a ideia da reencarnação no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos Reveladores nos falam da necessidade de voltarmos à experiência corpórea tantas vezes quantas necessárias sejam ao nosso refinamento, ao nosso burilamento fisiológico, material e, sobretudo, espiritual. O que é interessante, o Espiritismo surge num contexto de muitas mudanças, com publicação em 1859 da obra revolucionária, embora ainda controversa, mas que traz elementos bem interessantes, que se casam, sob certos aspectos, com a proposta do Espiritismo, a obra Da Origem das Espécies, lançada em 1859, o ano antes da segunda edição de O Livro dos Espíritos, o que nos faz crer que Allan Kardec travou contato com a mesma, porque ele muda a ideia em relação com as questões relativas à origem da vida. E assim sendo, essa obra de Charles Robert Darwin, ou Charles Darwin, como alguns preferem chamar, ela nos traz a ideia da evolução corporal, da evolução biológica do ser, da metamorfose pela qual o nosso corpo físico passa no decorrer de milênios incontáveis. Isso, hoje em dia, é praticamente inquestionável, a partir dos estudos paleontológicos, arqueológicos que nós podemos fazer, investigando vestígios dos nossos ancestrais em épocas recuadas da história da humanidade. Mas a grande questão é se há uma evolução corporal, se há uma evolução do sono, do corpo, a grande questão, inevitavelmente, que podemos ainda hoje fazer, para quem não é adepto da reencarnação, porque a reencarnação se adequa, se encaixa perfeitamente com essa proposta, e o espírito também, ele não se refina, ele também não se burila, ele também não se metamorfoseia, ele também não se transforma. A lógica vai nos mostrar que sim. E Alfred Russel Wallace, que teve contatos com Charles Darwin, que era um antropologista, um antropólogo, que fez estudos interessantes e que se torna espírita, ele já propunha, com a sua forma de pensar, exatamente, um pouco depois de Allan Kardec, o casamento dessas ideias da evolução anímica, da evolução da alma, com a evolução corporal. Porque tudo na natureza se encadeia, diz os imortais, desde o Adão, o arcanjo que começou a ser anjo. Mas, voltando ao tema proposto, que é o título do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tanto impactou Allan Kardec, e que se estabelece a partir do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Vejamos a descrição de João no seu texto. É interessante porque João, discípulo dileto, discípulo do coração de Jesus, por certo que testemunhou esse diálogo para fazer as necessárias anotações. Mas ele percebe, porque os judeus também, à época, entendiam da reencarnação, não todos, mas ainda hoje há muitos judeus, e falo também da condição de neto de judeus, que aceitam a ideia das múltiplas existências, embora os judeus da época não usassem a expressão reencarnação. Eles usavam a expressão ressurreição, que passaria a ter sentidos distintos. A ressurreição, ela poderia ser colocada no sentido de um retorno
ao mundo material através de uma nova experiência corpórea, como também de um ressurgimento em corpo espiritual no mundo maior, na outra dimensão de vida, ou como acontecerá com Jesus em corpo espiritual, ele retorna ressurrecto, vivo, em corpo tangível, palpável, que os discípulos puderam tocar, mas aí é uma ressurreição desse aspecto, não propriamente da carne. E nós podemos entender essa ideia da ressurreição mais tarde, já numa distorção do entendimento original, como sendo uma ressurreição da carne, que aí já não faz parte do entendimento do Espiritismo, mas de outras expressões de fé, que nós, embora não concordemos, também não aceitamos, porque se contrapõe a tese ou a ideia da ressurreição da carne uma outra, que, a nosso ver, é muito mais condizente, é muito mais lógica. Aqueles que temos cérebro de pensar, que pensemos, com todo respeito aqui, valendo-nos da expressão de Jesus, aqueles que têm olho de ver que vejam, aqueles que têm ouvido de ouvir que ouçam, parodiando respeitosamente Jesus, aqueles que temos cérebro de pensar que pensemos. A ideia da reencarnação ela é muito mais lógica do ponto de vista científico dos nossos dias, porque ela nos diz que quando nós desencarnamos, vamos à dimensão espiritual, aguardamos o retorno a uma nova experiência, numa nova roupa, não na velha roupa já surrada, carcomida pelo tempo, desgastada pelo seu próprio uso, mas nós voltamos às lutas terrenas através de um novo escafandro, de uma nova vestimenta, de uma nova roupagem, de um novo corpo físico, a partir de um processo natural ao qual todas as criaturas viventes na Terra, e obviamente na condição humana, estão sujeitos, que é a do nascimento, ou para nós, do renascimento. Ao passo que, com todo respeito, a tese da ressurreição da carne, pelo menos nas concepções vistas a partir da Idade Média, pelos dogmas de fé impostos, pela teologia hegemônica, pela teologia dominante, a partir do quarto século da era cristã, quando o cristianismo vai se tornando aos poucos uma religião oficial, a religião oficial do Império Romano, é a ideia, como o próprio nome sugere, de que no dia do juízo, aqueles que viveram há séculos incontáveis irão ressurgir de suas tumbas em corpos perecíveis, ou mesmo que se digam em corpos materiais que não irão mais perecer, mas é uma visão, com todo respeito, tanto até materialista, e que, sob certos aspectos, curiosamente, se assemelhava, já que falamos de Nicodemos, e partimos das nossas reflexões do diálogo entre Jesus e o doutor da lei, os fariseus, assim como os saduceus, que eram ramificações do judaísmo, e Allan Kardec, à guisa de esclarecimento, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos presenteia com algumas informações a respeito dessas duas ramificações, para não chamar de seitas, do judaísmo. Havia também os essênios, que ele contempla, mas já com uma postura diferente, mas os fariseus e os saduceus, embora a ideia da espiritualidade, é curioso e é até paradoxal o fato de que eles, muitas vezes, sob certos aspectos, numa análise que podemos fazer, e os historiadores, nesse sentido, assim entendem, e Kardec já observava isso na referida introdução, eles tinham uma preocupação principal, mais às vezes até com as questões de natureza efêmera, transitória, material do nosso mundo do que propriamente com as questões de natureza transcendental ou espiritual. Se contrapondo, inclusive, que Jesus colocaria. E Nicodemos, embora fariseu, como também José de Arimateia, que mais tarde cederá o seu túmulo, conforme reza a tradição, para que o corpo físico de Jesus ali fosse acomodado após a crucificação, assim como mais tarde também Gamaliel, conforme registra o livro Atos dos Apóstolos, preceptor de Paulo, sábio por excelência, pelas orientações que ele fazia ao doutor da lei Saulo, antes daquele encontro mediúnico excepcional que tem com Jesus na estrada de Damasco, aquela experiência psíquica notável, quando vai se converter no Paulo. O Saulo era o Paulo antes da espiritualização,
Nós vemos Gamaliel, Nicodemos, José de Arimateia, fariseus, membros do Sinédrio, mas homens de uma mente aberta, de uma mente arejada, homens que tinham essa percepção e de que não se colocavam como donos da verdade. Por isso é que Nicodemos, que por muito pensar, certamente um filósofo, não satisfeito com aquilo que ele colhia da sua doutrina naquele momento, estava inquieto intimamente e queria saber de Jesus, vendo os prodígios que Jesus realizava, percebendo que Jesus era diferente, ele resolve conversar com Jesus para dirimir uma dúvida, para que Jesus lhe respondesse sobre algo que, por certo, lhe incomodava intimamente nas elucubrações filosóficas, noturnas ou diurnas que fazia. Então, ele vai ter com Jesus. O interessante é que diz o texto de João que ele é muitas vezes como muitos de nós, que às vezes não queremos, em meio à comunidade que frequentemos, talvez, um outro grupo, isso acontecia muito aqui no nosso meio, quando você está começando o espiritismo, você ainda fica com uma certa dúvida, porque no Brasil, infelizmente, nós, por sermos de tradição mais ultramontana, mais conservadora do campo da fé, respeitamos, porque a nossa Constituição, vigente até 1889, que foi a do primeiro reinado, outorgada, ou seja, imposta por Dom Pedro I de 1824, até o advento da República, a nossa primeira Constituição será, na verdade, 1891, a Constituição Republicana, mas a Constituição da época que viveu o doutor Bezerra de Menezes era uma Constituição que, de certa forma, impunha aos brasileiros uma religião oficial, que era a religião católica. Por isso é que muitas vezes, nas pesquisas que fizemos sobre o doutor Bezerra de Menezes, queríamos entender por que é que ele não havia se declarado espírita há mais tempo, só em 1886, e não antes. É porque, na época, para você ter algum cargo político, de vereador, de deputado provincial, que seria aqui no Brasil deputado geral, ou deputado federal, que seria o geral, ou até mesmo ao Senado, a senadoria, você tinha de se declarar adepto da igreja oficial, que era a Igreja Católica. Fazemos só essa observação para que nós entendamos essas questões. Então, Nicodemos, ele busca Jesus na calada da noite, porque tinha, como nós tínhamos aqui, por isso fizemos menção a isso, uma preocupação com aquilo que os outros poderiam dizer de nós. Porque na minha época inicial no Espiritismo, há bastante tempo, nós somos oriundos do movimento de juventudes, espíritas aqui na cidade em que residimos, em Fortaleza, no Ceará, nós percebemos alguns companheiros, quando estava iniciando e você ia no transporte coletivo, no ônibus, com o livro dos Espíritos, que estampava aquela efígie de Allan Kardec, o seu retrato característico. Muitas vezes eu via um outro companheiro emborcar o livro. Eu disse, "Por que você está emborcando? Eu não gosto que as pessoas fiquem olhando, perguntando se eu sou ou não sou espírita." Então, ainda havia esse receio. Muitas vezes, alguns até tentam esconder ou dizem com uma certa timidez, eu não sou espírita, eu sou espiritualista. Espiritualista todos somos, aqueles que cremos na imortalidade da alma. Evidentemente que ser espírita é algo mais dirigido, mais específico em relação à nossa postura. Ser espírita não é ser uma alma pronta, santa, acabada, perfeita. Não, não. Aliás, Allan Kardec nos diz claramente, na mesma obra em pauta, o Evangelho segundo o Espiritismo, que se reconhece os verdadeiros espíritas pelos esforços permanentes que empreende para vencer ou domar, expressão mais original, as suas más tendências, as suas más inclinações. Então, Nicodemos era assim. Ele foi buscar Jesus não à luz do dia, diz o texto, mas na calada da noite, talvez para se ocultar nas sombras e assim passar despercebido. Agora, o mais impressionante é a humildade de Jesus. Podia ser diferente. O mestre dos mestres, mesmo assim, aceita ir ter com Nicodemos e vai ao seu encontro. Porque sabia que Nicodemos era um homem bom, era um homem justo. E aí Nicodemos lhe faz a pergunta, que Jesus responde, no início nós fizemos
a lembrança desse texto, mais especificamente, pensando de João, que, de certa forma, impressionou tanto Allan Kardec que ele resolveu utilizar essa resposta de Jesus, é necessário nascer de novo, para dar título ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, um outro detalhe interessante. O espírito de Emmanuel, que todos nós amamos, e vocês também amam, porque trabalhavam mensagens desse espírito, que particularmente eu considero, como disse alguém outrora no nosso movimento, o quinto evangelista, porque Emmanuel consegue, como poucos, com precisão, extrair esse néctar divino, a substância essencial da mensagem de Jesus, à luz do Espiritismo. Não podia ser diferente, até porque Emmanuel esteve no projeto da codificação espírita e é dele uma das mensagens assinadas em O Evangelho segundo o Espiritismo, muito antes de vir mais tarde a trabalhar com Chico Xavier. Mas Emmanuel nos diz, na obra Caminho, Verdade e Vida, no tópico, ou capítulo 110, intitulado Vidas Sucessivas, valendo-se da interpretação desse diálogo de Jesus com Nicodemos, que o que Jesus assevera, falando abertamente a respeito da reencarnação, Jesus não fala valendo-se de metáforas, não é uma parábola, é uma mensagem dirigida àquele homem de bem. E Emmanuel diz que desviar essa interpretação para outro rumo, para outro campo, para outro caminho, é uma demonstração, claro que ele diz com outras palavras, de má fé descabida, porque a mensagem é muito lógica. Alguém poderia perguntar, mas ele poderia, como alguns dizem, e escutamos, aqueles que interpretam muitas vezes as Escrituras, esquecendo-se da proposta de Paulo, que a letra mata, o Espírito vivifica, esquecendo-nos de que nós temos que entender a mensagem de Jesus em espírito e em verdade, que a passagem de Jesus, ao fazer essa afirmação, anotada por João, no que se refere à reencarnação, é muito clara. Que alguém poderia perguntar, objetando, questionando a ideia da inserção, da interpretação da reencarnação desse diálogo. Mas nascer de novo não quer dizer um novo nascimento na carne, um novo renascimento com um novo corpo físico. Poderia ser simplesmente como aconteceu, e citamos há pouco com Paulo, que antes era Saulo, depois da experiência psíquica em Damasco, ele se torna o maior paladino da divulgação da mensagem do Evangelho. Não poderia ser, portanto, uma transformação do comportamento. Ou o Santo Agostinho, grande ícone do cristianismo, na transição da antiguidade para a Idade Média, e que fez parte da codificação, sendo um dos mais atuantes integrantes da equipe do Espírito de Verdade, no projeto do surgimento do Espiritismo. É dele a resposta à questão de número 919 de O Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, evocando a lembrança do pensamento socrático, pelo menos defendido por Sócrates, esse pensamento era do oráculo de Delfos, para a necessidade imperiosa de nós nos voltarmos a nós mesmos, para promovermos a nossa autotransformação. Santo Agostinho tinha uma vida licenciosa, devassa, inquieta, até o momento em que ele tem o ensejo de, assistindo a uma pregação de Santo Ambrósio, em Milão, ele modifica radicalmente a sua maneira de pensar e ser. Poderíamos dizer que ele nasceu na mesma vida? Sim, poderíamos dizer. Mas Jesus não fala nesse sentido. A prova é tanta que mais adiante, Nicodemos, quando Jesus faz essa colocação, volta à baila com um novo questionamento. Mas, mestre, veja que ele entendeu que Jesus falava de um novo nascimento com um novo corpo físico. Como posso eu, indaga o doutor da lei, sendo um homem velho, um ancião, voltar novamente ao ventre de minha mãe, olha só o entendimento dele, e nascer de novo?
Ipsilíder, isso é textual, embora algumas traduções, muitas vezes com má fé, porque as pessoas se esquecem, e aqui só abrindo um parênteses, para que de repente, e eu gosto muito, e sugiro, recomendo que façam isso, nunca, caso queiram estudar os textos sagrados, assim chamados, procurem não só uma, mas várias traduções bíblicas, especialmente as mais antigas, que, por incrível que pareça, ainda são as mais fiéis. Embora as alterações que houve, inevitavelmente, por conta das traduções, com muitas transliterações. E esse formato de Bíblia que nós temos com o Novo Testamento, ele não era da época de Jesus. O que integra o cânon, os quatro evangelhos, os três sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João, além das epístolas, Atos dos Apóstolos e o Apocalipse, que enfeixa o Novo Testamento, é algo que foi postumamente, depois da oficialização do cristianismo do Império Romano, depois de Constantino, se iniciou, a partir de 313, todo esse projeto de organização do que se chama de cânon, que vai dar origem aos textos sagrados, inclusive alguns outros ficando de fora, que são os chamados evangelhos apócrifos. Nós temos o evangelho de Pedro, nós temos o evangelho de Tomé, que, aliás, uma cópia dele foi encontrada no século XX, em Nag Hammadi, no Egito, que é uma obra muito interessante, porque o evangelho de Tomé, que Hermínio Corrêa de Miranda, grande escritor espírita, resolveu traduzir e analisar para a língua portuguesa, já na década de 1980 para 90, e ele nos remete a uma proposta que, sob certos aspectos, já que ele fala da necessidade de interiorização do conhecimento de nós mesmos, que se identificam com a proposta espírita. Nós temos o Evangelho de Maria Madalena, nós temos Atos de Pilatos, enfim, o tema não é esse, não é foco da nossa reflexão, só para nós entendermos que, às vezes, nas traduções, nós não temos mais os textos originais, não existe um texto original do Evangelho dito de Mateus, Marcos, Lucas e João, nem das epístolas paulinas. Uma vez, encontramos até um companheiro estudioso de Paulo, dizendo que estava estudando Paulo pelos originais. Não existe originais, eu não sei de onde ele tirou essa ideia dos originais de Paulo, que, na verdade, as cartas paulinas são até mais antigas do que os evangelhos, são posteriores. Mas aí, como diria um amigo aqui em Fortaleza, são outros 500. É estudo para outro momento. Mas o fato, e queremos apenas chamar a atenção, porque existe uma tradução, que é a da Bíblia de Jerusalém, supostamente traduzida do grego. E muita gente acha que o que vem do grego é o correto, porque, na verdade, o grego era o inglês do mundo antigo. Era aquela segunda língua que praticamente todos falavam. Então, se falava muito grego no mundo antigo. Paulo falava grego, até porque era grego de nascimento, ele era de Tarso, como também falava o latim, o hebraico, possivelmente, talvez outros dialetos ou idiomas da região da Palestina, tamanha era a sua cultura. Mas o fato é que as pessoas se apegam nessa obra até para tentar questionar a reencarnação. Então, se vocês pegarem uma tradução da Bíblia de Jerusalém, nessa mesma passagem vocês vão encontrar a substituição da palavra nascer de novo por nascer do alto. Nem a Vulgata de São Jerônimo, que é do quarto século, trazia nascer do alto. Ela trazia nascer de novo. Mas, se você pegar, pode observar. Lá está dito, é necessário nascer do alto para conquistar o reino do céu. Só que tem um detalhe. Quem fez a tradução para as versões atuais que nós temos, se esqueceu de traduzir o resto do diálogo de Jesus com Nicodemos. Porquanto, quando você lê é necessário nascer do alto, aí mais adiante Nicodemos permanece com a mesma dúvida e pergunta: mas, senhor, como posso eu, sendo um ancião, um homem velho, voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Ele não fala nascer do alto, ou seja, traduzir a primeira parte, nascer do alto, mas a segunda parte continuou. Então você percebe que foi algo intencionalmente truncado. Mas essa passagem específica, voltando a Emmanuel, ele nos diz, portanto, que desviá-la a outras interpretações é algo profundamente descabido. Só compreensível, diz ele, a ortodoxia religiosa, aqueles que são teimosos, resistentes em relação à mudança das ideias do campo do pensamento, porque é muito claro ali a lógica da reencarnação. E nos diz Emmanuel, muito corretamente, sem reencarnação, o mundo iria se nos apresentar como um turbilhão ou um tufão
de desordens e de anarquias, porque nós não conseguiríamos ver a vida logicamente. Aí iríamos, de certa forma, perceber injustiças de todo jaez e, sobretudo, teríamos aí condições de passar a duvidar da existência de Deus. Talvez fossem essas as inquietações de Nicodemos. Ele queria o entendimento melhor dessa lei para assim poder identificar as diferenças de destinos das criaturas humanas na Terra. E essas perguntas todos nós fazemos, como Allan Kardec as fez: quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos? Porque uns sofrem mais do que outros. Porque há diferenças de destinos. Porque um que opta pela criminalidade tem uma conduta desviada do bem, conforme o dito popular, bafejado pela sorte, tem facilidades, tem uma vida de abastança, de aparente felicidade, ao passo que aquele outro, que é um trabalhador honesto, um homem íntegro, passa por extremas dificuldades, por vicissitudes as mais adversas, e passa, portanto, por privações, por provas acerbas. Como entender a justiça divina com os diferentes destinos das criaturas humanas na Terra? Porque uns nascem com determinados problemas, os problemas congênitos, sem a visão, sem a audição, às vezes sem ambas, como vai ser o caso da jovem Helen Keller, cega, surda, muda durante um bom tempo em razão de uma enfermidade que contrai na infância, mas que depois, superando tudo isso, irá se transformar no grande ícone da divulgação de uma mensagem de renovação e de esperança à humanidade. Como entender essas questões? Como entender crianças que nascem com inteligência prodigiosa, ao passo que outras com dificuldade de raciocínio, com algumas dificuldades de entendimento relativa à própria vida, sem entendermos que não estamos na Terra pela primeira, nem pela última vez. Que a vida não começa no berço e também não termina na sepultura. São essas as questões que o Espiritismo nos vem trazer. E, ao contrário, talvez, do que muitos pensam, a reencarnação não é, nunca foi, invenção do Espiritismo. É, entre todas as ideias concernentes à destinação da alma humana no orbe terrestre, aquela mais aceita universalmente, em todas as épocas da história da humanidade. Os povos do passado assim registram os documentos das civilizações já desaparecidas, encobertas na esteira do tempo, mostram que todas elas, em grande parte, criam na sobrevivência da alma e na possibilidade do retorno da alma ao corpo físico para uma nova experiência na dimensão física. Aliás, segundo alguns paleontólogos, com o suporte da arqueologia e da antropologia, em estudos de vestígios de antepassados nossos que viveram no Paleolítico, antes da história, portanto, na chamada Era das Cavernas, o Homem das Cavernas, quando éramos nômades e vivíamos em cavernas, depois passamos a viver em palafitas, já no Neolítico, que muitos dos nossos antepassados, pela forma como eles sepultavam os corpos dos seus mortos em urnas funerárias, de argila, na posição fetal, segundo interpretam esses pensadores, que não são espíritas, que eles muito possivelmente criam, acreditavam na possibilidade do retorno futuro da alma a um novo corpo físico. Os egípcios, na civilização persa, da Mesopotâmia, principalmente junto aos caldeus, as civilizações mais para o Oriente, a civilização chinesa, a civilização indiana, os livros sagrados, como o livro da Pérsia, Zendavesta, de Zoroastro. Nós vamos encontrar também o livro dos mortos do Egito Antigo, tanto quanto o livro homônimo, livro dos mortos do Antigo Tibete, a literatura védica, os Upanishads, em todas as religiões, em todas as épocas, em todos os povos, inclusive nas próprias civilizações
que foram grandemente importantes à formação da nossa civilização contemporânea, as antigas civilizações clássicas, a civilização grega e a civilização romana. Pensadores como Virgílio, Cícero, em Roma, pensadores como Sócrates, Platão ou Pitágoras, aquele do teorema da matemática que todos nós conhecemos, falavam abertamente a respeito da reencarnação. Pitágoras, inclusive, chegou a rastrear 7 possibilidades de existências transatas anteriores suas. Então, nós vamos encontrar, inclusive, para que não fique só na Europa ou no mundo oriental, povos da África, como os Bogongos e Bossongos, acreditavam na ideia da reencarnação. Na América do Norte, Central e do Sul, nós vamos encontrar tribos nativos, indígenas, que também aceitavam. Os esquimós, que viviam até o início do século, antes do processo de catequese, criam na reencarnação, vivendo no Ártico. Nós vamos encontrar os peles vermelhas, os índios chipeueiros, vinibagos, que os filmes norte-americanos mostravam muitas vezes como sendo os fascínoras, os ruins, os bandidos da história, quando, na verdade, muitas vezes, o homem branco é que os destruía, escorraçando-os, expulsando-os e massacrando-os de suas terras originais. Eles acreditavam na volta da alma ao corpo físico. Índios tupis, guaranis, gês, tapuias, aqui na região do Brasil, também aceitavam essa ideia. Então, do ponto de vista científico, aliás, para que uma ideia ela possa ser mais devidamente comprovada, o mais factível é que ela seja universalmente aceita e não pontualmente, como é, por exemplo, com todo respeito, a ideia da ressurreição da carne. Foi estabelecida e é algo pontual. A reencarnação é algo que permeia a crença universal de todos os povos, em quase todas as épocas. E mesmo aqueles que não viveram nessa época, pensadores respeitáveis, não espíritas, demonstravam a crença na reencarnação, como Leibniz, Roger Bacon, além dos filósofos do movimento da patrística, como Santo Agostinho, Orígenes, Prótolo, Jambre, São João Crisóstomo, mais recentemente, Emerson Thierry. Nós vamos ter a figura do inventor dos automóveis da marca Ford, o industrial Henry Ford, Mahatma Gandhi, que era hindu, e por ser hindu, cria na reencarnação. Nós vamos encontrar Benjamin Franklin, enfim, tantos personagens da história que são pessoas conhecidas, respeitadas pela forma como se posicionavam no campo do pensamento, que também demonstravam essa crença na ideia da reencarnação. Portanto, fechando a nossa reflexão nesta noite de fraternidade, aqui nós tentamos trazer para vocês alguns pontos para reflexão, com o suporte da história, com o suporte da antropologia e, obviamente, do espiritismo, para que nós entendamos que sem a reencarnação, Deus não iria se nos apresentar como um Pai de misericórdia, de amor e de bondade infinitas. Porque para que nós compreendamos, inclusive, os seus atributos, estudados logo no início do Livro dos Espíritos, só há lógica, só há sentido em ver Deus como um Pai. E digo sempre, eu vejo até sinceramente Deus como Jesus via. Embora no Pai Nosso tenha se referido pela cultura, a cultura hebraica, judaica, como Pai, mas cá para nós, aqui tem a Anne, que é mãe, Deus é muito mais mãe do que pai, na sua ternura, na sua afetividade, na sua amorosidade, e, portanto, na capacidade que tem de dar a todos nós as oportunidades necessárias para que nós nos reabilitemos. Todos vós um dia sereis santos, asseverava o apóstolo dos gentios, em um trecho em uma de suas epístolas. Santo é perfeito, perfeito, claro. Todos nós marchamos no rumo da nossa perfectibilidade, mas uma perfeição sempre relativa, óbvio, se comparada à perfeição suprema, que é característica única e exclusiva de Deus. Deus é, nós estamos sendo, nós estamos em processo de mutação, de metamorfose, de burilamento, de refinamento, de transformação. Não estamos na Terra pela primeira, nem pela última vez. A vida passa a ter sentido quando nós passamos a perceber que nós somos os artífices,
os construtores do nosso próprio destino. Jungida a lei da reencarnação, que é essa lei de amor criada por Deus, há uma outra lei, que é a lei de causa e de efeito, que mostra que todos nós somos responsáveis pelas nossas ações. A velha expressão, quem planta, colhe. Planta vento, colhe tempestades. Então, na vida essa, sem o entendimento da reencarnação, nós não conseguiríamos entender a justiça de Deus. Nós não conseguiríamos ver Deus como Pai de bondade, de amor, de misericórdia infinitas. Tornei-me espírita há muitos anos, em grande parte por aceitar a ideia da reencarnação como a ideia que me fez entender Jesus, Deus, a vida, a espiritualidade, através de um novo prisma, com esse sentido de justiça, de que nós não estamos desamparados e que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Agradeço uma vez mais pelo gentil convite a você, Antônio, prazer em estar nessa instituição, que se lembrou do nome de um cearense como nós, o Dr. Bezerra de Menezes, para que ele pudesse também, espiritualmente, se fazer presente, a fim de divulgar nesse espaço, nessa terra tão querida, a mensagem que surgiu aí na Europa e que o Brasil, em grande parte, graças ao Dr. Bezerra, a Chico Xavier, a Divaldo Franco, tiveram a oportunidade de devolver ao mundo original, à terra berço, que é a Europa. Paz e bem a todos. Obrigado, Luciano. Você poderia fazer a nossa prece final, Luciano, por favor? Claro, claro, querido. O maior prazer. Amorável Jesus, amigo querido, Senhor de nossas vidas. Permite-nos nesse instante em que encerramos a nossa reunião, evocando-te a presença terna e afetuosa, externarmos-te, bondoso amigo, a nossa gratidão por tudo quanto permanentemente, em nome de Deus, nosso Pai maior, nos tens concedido. Além da dádiva da vida, como administrador do nosso orbe, a oportunidade de mais uma existência. E temos podido, nesta noite de fraternidade, presencialmente, virtualmente, valendo-nos dos recursos da tecnologia dos nossos dias, interagirmos através desse convívio fraterno, evocando as lembranças da tua mensagem de outrora, rediviva para nós presentemente, pela doutrina que prometeste, que é, sem dúvidas, o teu consolador prometido. Ampara-nos, Senhor, nas nossas intenções, nos nossos desejos de mais e melhor servirmos a tua causa. Perdão pelas nossas faltas, repetidas, milenares, mas continuas através dos nossos benfeitores espirituais, ou anjos guardiães, amoráveis e silenciosos, amigos, que pacientemente do mundo maior nos guiam os passos, a nos envolver, a fim de que não esmoreçamos e prossigamos na nossa árdua, porém necessária jornada de ascensão espiritual. Que todos quantos, nesse instante, rememoram as tuas palavras, possam, recebendo-as no coração, se converterem também em instrumentos de repasse da mesma, nos seus lares, nos seus ambientes de trabalho, enfim, Senhor, por onde todos nós estivermos, que possamos dar o nosso contributo, mesmo que mínimo, mas a favor de um mundo melhor. Ser conosco, hoje e sempre.